Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Mais 4 óbitos por coronavírus são confirmados em Patos de Minas. 64 novos casos da doença são registrados em boletim. Na edição desta segunda-feira você vai ver também. Fiocruz diz que vacinação contra a Covid impediu a morte de até 11 mil idosos em Minas Gerais. Jovem é baleado no bairro Jardim Esperança. Bombeiros divulgam balanço de vistorias e lançam um plano para incêndios rurais. PM lança campanha de combate à violência doméstica. Meteorologia prevê possibilidade de chuva para o meio do mês de agosto. Cerca de 4 mil vacinas contra a Covid são entregues em Patos de Minas. Após manifestação por voto impresso, ex-presidentes do TSE publicam carta defendendo a urna eletrônica. Tem ainda análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Um homem de 62 anos foi preso na noite do último sábado suspeito de estupro de vulnerável. A mãe da criança disse que estava dando banho em seu bebê quando a menina de 6 anos chegou até ela nervosa e chorando. Ela disse que o seu vizinho, um idoso de 62 anos, teria beijado a sua boca e passado a mão em sua região íntima. A polícia militar foi acionada e, nervosa, a criança não queria contar o que tinha acontecido. Mas depois que foi acalmada pela mãe, a criança narrou os acontecimentos. Ela disse que o seu vizinho beijou em sua boca e passou a mão em sua vulva. Durante a diligência, a polícia militar chegou até a casa do suspeito, que negou esses fatos narrados pela criança. Segundo o genro do idoso, o homem possui debilidade física e mental e faz uso de medicamento controlado. Naquele dia, ele também teria ingerido bebida alcoólica. Mas, diante das denúncias, o homem foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil aqui em Patos de Minas. Neste domingo, um homem de 41 anos foi preso por furto ocorrido no bairro Nossa Senhora Aparecida. A polícia fazia patrulhamento na madrugada quando deparou com um suspeito carregando botijão de gás. Ele disse que o produto era dele e queria trocar por droga. No período noturno ainda, as equipes nossas diligenciando ali naquelas imediações, deparou com um cidadão que já é conhecido aí no meio policial por diversas práticas criminosas, carregando um bujão nas costas. Abordou, trouxe para a delegacia, mas até então ainda não tinha a vítima. Mas quando amanheceu, a polícia recebeu uma denúncia de furto. De acordo com a vítima, sua casa teria sido arrombada, os cadeados estourados e sumido da residência um botijão de gás e 2 rádios. A polícia então foi até a casa do suspeito e recuperou parte do material e apreendeu uma munição .44. Então a vítima procurou a polícia militar, deu falta no interior de sua residência, a qual foi arrombada, de um botijão de gás, um rádio de pilha e acho que 2 rádios de pilha, na verdade. Aí as equipes, já sabendo desse indivíduo, que em princípio já tinha sido até liberado da delegacia porque não tinha a vítima, diligenciou até a residência desse cidadão infrator e lá localizou os objetos da vítima, né, um rádio de pilha, o botijão, e além disso encontrou-se lá também uma munição calibre 44. A vítima, um senhor de 88 anos, disse que fica em sua casa durante o dia, mas dorme na casa da namorada, no bairro Jardim Peluso. Por isso não viu nenhum movimento e só deu falta dos produtos depois. Ameaçado pelo suspeito na delegacia, a vítima disse que agora fica com medo, já que os dois moram muito próximos. O suspeito tem várias passagens policiais, como furto, roubo, receptação, tráfico, ameaça e lesão corporal. Além disso, foi reconhecido recentemente como autor de um roubo. Se for verificar, ele tem quase que o Código Penal completo, né, de infrações. E o botijão, às vezes, é um utensílio que todo mundo tem em casa. Só que, além do botijão, foi encontrado lá o rádio de pilha. Ou seja, foi reconhecida aí as características também do botijão e do rádio de pilha, a marca, foi reconhecido pela vítima e com certeza o delegado vai ratificar o flagrante. É uma grande incidência, né? Assim, é uma ligação do furto
os traficantes normalmente receptam qualquer objeto e os usuários praticam diversos furtos, porque não trabalham e tem que manter o vício. Então é um ciclo vicioso isso aí. E na verdade existe, e assim, com uma grande incidência na nossa cidade. Essa vítima veio a reconhecer, mas no momento que a polícia militar estava diligenciando, ela não falou nada. No momento oportuno, que a polícia, cumprindo o seu protocolo, faz visitas tranquilizadoras para as vítimas, ele então declinou essa situação de que esse cidadão aí, ele teria reconhecido ele pela voz, até mesmo porque eles moram bem próximos ali. É um senhor de idade, foi vítima lá de roubo, ele guardava uma certa quantia de dinheiro em casa e o cidadão subtraiu ele na companhia de outro cidadão, né? Um segurou, engravatou a vítima e o outro subtraiu o dinheiro. Então, mas é um cidadão assim que tem diversas passagens, está sempre sendo abordado ali nas imediações do Nossa Senhora da Aparecida. Então é um indivíduo que constantemente está sendo preso. No bairro Jardim Esperança, um rapaz de 18 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio. A Polícia Militar foi acionada para comparecer na rua Tucuruí, no bairro Jardim Esperança. Segundo as informações, havia um homem que havia sido baleado por arma de fogo. Ele estaria pedindo socorro. Quando os policiais chegaram até o local, em conversa com essa vítima, ele acabou dizendo que estava na esquina da rua Maurício Rocha de Oliveira com a rua Emerson Campos Lima Salles, no bairro Morada do Sol. Em determinado momento, passou uma motocicleta bastante barulhenta que era ocupada por 2 homens, sendo que um deles estava com um capacete de viseira espelhada. Segundo ainda as informações, por ter desavenças com várias pessoas pelos mais variados motivos, o rapaz começou a correr em direção a um pasto que fica ao lado do bairro Alto da Serra. No instante, então, ele começou a ouvir alguns disparos da arma de fogo. Foi então quando ele foi atingido por uma bala no antebraço direito. Mesmo ferido, o homem foi correndo até o bairro Jardim Esperança, onde foi socorrido e levado para o hospital regional por uma equipe do SAMU. Durante os levantamentos, os policiais foram a um local indicado pela vítima, onde haviam pelo menos 100 pessoas soltando pipas. E em conversa com alguma dessas pessoas, nenhuma soube passar informações do fato e disseram também que não teria ouvido os disparos. Fato é então que a Polícia Militar segue fazendo os levantamentos para saber o que realmente aconteceu nessa história. Um acidente envolvendo 2 caminhões foi registrado na manhã desta segunda-feira na rua Major Gotti, no centro da cidade. Segundo o motorista de 59 anos que dirigia o caminhão com placa de Campinas, ele estava estacionado e ia acessar a Major Gotti. Entretanto, como havia uma motocicleta na frente do veículo e devido ao risco de atingir o poste próximo à traseira do caminhão, o condutor tentou uma manobra, mas não percebeu o outro veículo com placas de Patos de Minas que vinha logo atrás. Os dois bateram a lateral dos veículos e ambos os caminhões ficaram danificados. Ninguém ficou ferido. Por isso, não houve necessidade de atendimento médico e os condutores optaram por não acionar a Polícia Militar. Depois do intervalo, bombeiros divulgam balanço de vistorias e lançam plano para incêndios rurais. E Polícia Militar lança campanha de combate à violência doméstica. O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas divulgou hoje um balanço da Operação Alerta Verde. Mais de 300 vistorias a lotes vagos foram feitas no primeiro semestre deste ano. Os dados do balanço da Operação Alerta Verde, desenvolvida pelo 12º Batalhão de Bombeiros Militar, mostram que, quanto a incêndios em lotes vagos, em comparativo de primeiro semestre, em 2019, 49 ocorrências e 109 vistorias realizadas. Em 2020, 80 ocorrências e 108 vistorias realizadas. Já em 2021, 72 ocorrências e 360 vistorias. Em relação ao ano passado, temos uma redução
E acreditamos que com o trabalho que nós estamos envolvendo este ano, o Corpo de Bombeiros, juntamente com o apoio da Defesa Civil, a Prefeitura Municipal, possamos o ano que vem ainda reduzir mais esses índices de incêndio na área urbana. Então, nessa parceria Corpo de Bombeiros é de suma importância, até mesmo para o meio ambiente e a saúde humana. Houve redução de 10% quanto a incêndios em lotes vagos, em comparação com 2020. Em 2021, menor proporção nos últimos 5 anos, 58% do total. Houve uma mobilização nossa para intensificar as vistorias em lotes vagos nesse período. Então, com o apoio da população que limpou seu lote, a gente teve uma redução de 10% dos incêndios de lotes vagos, comparando no semestre de 2020. Então, a gente tinha uma perspectiva de aumentar bastante. E, no entanto, com essas ações, a gente está inferindo que surtiu um resultado positivo, tivemos uma redução de 10%. O balanço aponta ainda que a maior incidência do tipo de incêndio aconteceu entre 10 e 18 horas. Os principais locais são os bairros Jardim Esperança, Laranjeiras, Jardim Paulistano e áreas próximas à Mata do Catingueiro. A gente vê uma prevalência das ocorrências principalmente entre meio-dia e 4 horas da tarde, né? Mas a gente está vendo a temperatura aumentar bastante a partir das 10 e por isso a gente está canalizando um reforço operacional da administração nesse período, de 10 até as 18, que é onde tem a maior quantidade de ocorrência de incêndio e vegetação. E, além disso, disponibilizando aí as viaturas para ficarem em ponto base nesses locais mais críticos, né? Também foi lançado o Plano Integrado de Preparação e Resposta dos Incêndios Rurais. Para a ação, o Corpo de Bombeiros de Patos de Minas contará com o efetivo de Unai e Paracatu. Esse plano ele tem desdobramento na área rural, em toda a nossa região, são 39 municípios que a gente é responsável, e essa ação que a gente desenvolveu do lote vago está conciliado com essa ideia também, porque se eu tenho menor demanda e impacto dentro do perímetro urbano, eu tenho mais capacidade de atender o pessoal do campo. Então, um incêndio em pastagem, em produção agrícola, a gente consegue dar um apoio, mandando efetivo, inclusive recebendo apoio do Estado com mais efetivo nesse período e viatura. O objetivo é reduzir, os desastres que acontecem no setor rural em relação aos incêndios indesejados que ocorrem. Então, é de suma importância que todos aderem ao plano para que nós possamos estar reduzindo este ano e para o próximo ano ainda mais os índices de incêndio nas lavouras e nas pastagens. A Polícia Militar de Minas Gerais lançou hoje a campanha Agosto Lilás, que celebra os 15 anos da Lei Maria da Penha e que intensifica o combate à violência doméstica. Segundo a pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1 em cada 4 mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil. Com isso, 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual. Em Patos de Minas, sabe-se que o número de ocorrências envolvendo o tipo de crime também cresceu. Foi realizado um levantamento, em caso de conjugalidade, no período de pandemia, que ocorreu um acréscimo a princípio de 22% nos casos de conjugalidade de violência doméstica. Para intensificar a conscientização no município, foi lançada a campanha Agosto Lilás. A campanha do Agosto Lilás, vão ter diversas atividades durante o mês de agosto, planejadas aí pela Polícia Militar, que aderiu à campanha. Vão ser realizadas entregas de panfletos e orientações para vítimas de violência doméstica e também para mulheres em geral, para a questão da prevenção. Nós vamos também estar realizando blitz preventivas, vai ter um momento de palestras, também vão ser feitas reuniões com outros órgãos. A campanha também recebeu o apoio do Centro de Referência da Mulher, local onde elas receberão apoio. O apoio da PPVD, juntamente aí com a Polícia Militar, ele é fundamental para o Centro de Referência da Mulher, porque sozinhos, infelizmente, a gente não consegue fazer muita coisa. Mas quando a gente tem um apoio dessa magnitude, que é a PPVD, a Polícia Militar, tudo se torna mais fácil, Então esse apoio que eles dão para a gente é fundamental. E a gente sabe aí que tem muitas mulheres,
que elas não conseguem sair do ciclo da violência sozinhas, né? É preciso de órgãos de apoio para que elas se fortaleçam, né? Para que elas consigam aí sair da situação de violência. Então, esses órgãos é fundamental. A patrulha de prevenção à violência doméstica também é fundamental para que o crime seja combatido. No caso, a função da patrulha de prevenção, né, violência doméstica, é diminuir os casos de violência doméstica, né, reduzir novos registros, né, de violência doméstica, inclusive da reincidência, né, de novas violências naquele casal que a gente está realizando a visita. Daqui a pouco aqui no News tem a previsão do tempo. Farmácia inaugura estrutura com sistema de drive-thru e meteorologia prevê possibilidade de chuva para o meio do mês de agosto. Foi inaugurada na manhã de hoje a nova loja da Farmácia Nacional. A nova estrutura conta com sistema de drive-thru. Estrutura moderna, profissionais capacitados e estacionamento amplo são algumas características da nova loja da Farmácia Nacional em Patos de Minas, que fica na esquina da Rua Teófilo Otoni com a Avenida Fátima Porto. A loja veio para favorecer o bairro aqui, né, que até então, pela população, era uma queixa. O pessoal andava bastante para procurar outras lojas, até da Nacional, né? Mas esse bairro aqui vai ser uma inovação, uma novidade que vai auxiliar os moradores. Entre as novidades está o sistema de drive-thru. Uma loja ampla, moderna, com ampla área de estacionamento. São 11 vagas, né? Entre elas, elas serão cobertas também. E também o sistema de drive-thru. Não precisa ligar, tá? Basta você ter o acesso aqui ao drive-thru, você vai chegar, vai ter uma cabine especial do drive-thru, onde tem um atendente ali te esperando e onde você vai ali fazer o seu pedido, sem sair do carro, coberto, né, com todo o conforto. A gente pensou no conforto do cliente. Com atendimento de segunda a segunda até às 10 horas da noite, o cliente poderá encontrar o produto que deseja com preço que cabe no bolso. O cliente vai encontrar todos os produtos que ele procura, correto? Que encontra numa farmácia. Tem a parte de conveniência, tem a parte do atendimento do dermo, que é uma ampla linha, que a gente deu um destaque maior nessa loja. Então o cliente vai encontrar nessa loja comodidade, ambiente arejado, climatizado e uma equipe fantástica. A Farmácia Nacional preza muito essa experiência do profissional. E antes mesmo todos passaram por treinamentos, já vieram de outras experiências profissionais na mesma área, então todo mundo muito bem preparado para receber. Com tudo pronto, a equipe da nova loja da Farmácia Nacional espera por você. O horário da Farmácia Nacional ele é de 7 às 22 horas e no domingo ele funciona de 8 às 22. Telefone também, nós faremos entrega, tem o WhatsApp da loja, atendimento aqui presencial e mais para frente vão ter muitas outras novidades aqui nessa loja para a cidade. Quero convidar a todos que venham aqui conhecer, né, dar essa oportunidade para a Farmácia Nacional. Você que está subindo aqui pela Fátima Porto, pela Teófilo Otoni, né, pode entrar, fique à vontade, sejam todos muito bem-vindos. O mês de agosto começa com tempo muito seco, mas a boa notícia é que a meteorologia já prevê a possibilidade de chuva para amenizar a baixa umidade. O mês é caracterizado principalmente pelo aumento na incidência dos ventos, que deve ocorrer já a partir desta primeira semana. Começando aí o mês de agosto, né? Normalmente a gente tem a ideia de que é um mês em que aumenta a quantidade de ventos e é exatamente o que nós vamos estar trazendo para vocês hoje. A possibilidade que ao longo dessa semana mesmo nós já tenhamos aí um aumento da velocidade dos ventos, algo em torno aí de 10 a 15 km por hora. Este período vai marcando a finalização da estação mais fria do ano. No entanto, as temperaturas amenas continuam nos próximos dias. O mês de agosto ele já está caminhando para o final da estação de inverno. Nós temos aí no mês de setembro o início da primavera, que é exatamente o equinócio, onde nós temos o dia se tornando maior do que a noite. Por enquanto o dia continua sendo menor do que a noite e devido a isso nós continuamos tendo aí dias mais frios, não
totalmente frio, já caminhando para um aumento de temperatura. A temperatura média deve ficar a mínima em torno de 13 graus e a máxima em torno de 26 a 27 graus. O climatologista já adianta que há previsão de chuva para o mês de agosto. A notícia que nós temos para esse início de mês é que apareceu agora uma possibilidade de um evento de chuva já para o mês de agosto. Nós não tínhamos nenhuma previsão de precipitação para o mês de agosto e por volta do dia 20, um pouco mais ou um pouco menos, e já existe uma possibilidade de algo em torno de 5 milímetros de chuva, o que melhora um pouquinho a questão da umidade relativa do ar, que nesse momento ela é preocupante devido ao fato dela estar próximo de 20%. 20% nós temos dificuldade com a respiração quando a umidade está nesse nível de porcentagem. Nesta época do ano, os dias quase sempre são com o céu assim, limpinho e todo azul, mas o especialista alerta para o risco da radiação solar. Se a gente observar o céu tem muito poucas nuvens e quem filtra a radiação ultravioleta normalmente são gases e moléculas de água em suspensão na atmosfera. Como nós temos baixa umidade, pouco filtro, grande incidência de raios ultravioleta. Então, tomar cuidado, na volta do dia, a possibilidade de radiação extrema é muito grande. Tem que ficar atento, né? Vamos ver como é que fica o tempo, então, nessa terça-feira em Patos de Minas e na região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Sua idade, seu desconto New Color. Aproveite! A terça-feira deve ser de céu com poucas nuvens e à tarde com névoa seca. A umidade relativa do ar oscila entre 30% e 70%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam de 11 a 27 graus. Em Lagamar, a mínima prevista é de 12 graus. Em São Gotardo, mínima de 10 e máxima de 23 graus. Em Lagoa Formosa, a previsão é de máxima de 24 graus. E em Varjão de Minas, as temperaturas variam entre 11 e 23 graus nesta terça. Em instantes tem análise da notícia aqui no News. Após manifestações por voto impresso, ex-presidentes do TSE publicam carta defendendo a urna eletrônica. Mais 4 óbitos por Covid-19 são confirmados em Patos de Minas e 64 novos casos da doença estão registrados em boletim. Neste domingo, teve manifestação pelo voto impresso auditável em Patos de Minas também, assim como em outras partes do país, né? Tá nas imagens aí, dezenas de veículos participaram do ato, né? Assim como em outras edições, a concentração aconteceu ali em frente ao 15º Batalhão da Polícia Militar e a carreata percorreu diversas vias até ser encerrada na Praça do Coreto, na Avenida Getúlio Vargas. E nesta segunda-feira, Gui, todos os 15 ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, né, desde a promulgação aí da Constituição em 1988, divulgaram um comunicado, a gente vai colocar aí na tela, um comunicado defendendo a lisura e também a segurança do atual formato das eleições do Brasil. Está aí na tela, ó, realizado aí por meio da urna eletrônica. O documento que você vê é assinado também pelo atual presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, e por 2 futuros presidentes, os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes. No texto, eles também se posicionaram contrários aí à impressão de cada voto eletrônico, que dizem não ser um mecanismo adequado de auditoria, né? Não seria por esse meio aí que se faz a auditoria do voto, né, para a votação. Para os ministros, a medida traz riscos decorrentes da manipulação humana e da quebra de sigilo, Gui. Os ministros, inclusive, voltaram a frisar que desde 1996, quando se implantou a urna eletrônica, não foi documentado nenhum episódio de fraude no sistema eleitoral. Um estudo da Fiocruz aponta que em Minas Gerais até 11 mil mortes por Covid-19 entre pessoas com 60 anos ou mais podem ter sido evitadas por causa da vacinação contra a Covid. O pesquisador da Fiocruz explicou como foram coletados os dados que indicam os percentuais de menor incidência de mortes pela doença. Ao longo da pandemia toda, a gente conseguiu coletar dados que permitiu a gente fazer cálculos sobre a taxa de hospitalização e mortalidade dentro de cada faixa etária. Então a gente conseguia fazer uma proporção fácil, né?
entre pessoas hospitalizadas acima de 60 anos, corrigida pela frequência delas na população, é claro, quando comparada a pessoas com menos de 60 anos. Então a gente via que essas pessoas, elas tendiam a ser mais hospitalizadas e morrerem mais por causa das consequências da Covid-19. Dado isso como uma referência, a gente tem um segundo momento, que foi o começo desse ano, com um pico por volta de março e abril, que a gente teve uma transmissão muito alta. E essa transmissão aconteceu mais entre pessoas com menos de 60 anos. Então a gente utilizou isso para corrigir esses valores de transmissibilidade, né? Então, a gente viu em um determinado momento em que esses números se estabilizaram, que pessoas com mais do que 60 anos, a frequência de hospitalização delas e a frequência de morte delas tinha diminuído. E essa diminuição, ela acompanhava o aumento da vacinação. Sobre a eficácia das vacinas, o especialista ainda ressalta os bons resultados obtidos em outros países e onde a não vacinação impactou no número de óbitos. E essa eficácia das vacinas, elas não vêm só a partir desses modelos de comparação preditiva, né? Hoje a gente já consegue ter alguns relatórios de alguns países com vacinação avançada que dão um resultado prático e totalmente mensurável, não só estimado da eficácia dessas vacinas. Um exemplo é no Chile, que tem a vacinação bem avançada. Eles avaliaram a eficácia da Coronavac em uma população de 10 milhões e 200 mil pessoas e eles viram que a vacina protege cerca de 87% das hospitalizações e das mortes, né? Então, ou seja, é uma proteção muito boa, né? E nos Estados Unidos, até meados de julho, eles tinham observado que 94% da população hospitalizada não se vacinou e 99,2% da população que morreu de causas associadas à Covid-19 não tinha vacinado também. Então, ou seja, a gente vê na prática a importância dessa vacinação, né? O que o pesquisador Gabriel Fernandes deixa claro aí é que há necessidade de se manter a vacinação e de que as pessoas continuem se vacinando, uma vez que esses números mostram aí, por exemplo, em Minas Gerais, que até 11 mil pessoas tiveram aí a vida salva, não tiveram evolução aí da doença para poder ir para em UTI e até falecer aí por causa da Covid-19, o que mostra realmente um salto importante neste momento, quando as faixas mais idosas, as faixas mais velhas, né, de vacinação, que foram aí as prioritárias, o início ali, começamos lá com 90 e foi baixando, já estamos aí na faixa dos 40 anos, pessoal da indústria, inclusive 36 anos já vacinados. Esse parâmetro, essa vacinação dessa escala, dessa população, ajudou, né, e promoveu aí esse salvamento, evitou, né, na verdade a palavra é essa, evitou que mais óbitos ocorressem aí aproximadamente pela estatística que é traçada aí nesse estudo da Fiocruz, que até 11 mil idosos de Minas Gerais, estamos falando só de Minas, foram aí, tiveram aí evitadas possíveis mortes, possíveis óbitos, né, em decorrência da Covid-19, o que é uma boa notícia e é o que se espera, né? É tudo isso que todos os especialistas vinham dizendo desde o início. Precisamos vacinar logo a população, precisamos ter um avanço aí nessa vacinação para que as pessoas não tenham evolução mais séria de casos e não vão parar em UTIs e acabem falecendo, como mostra esse estudo. Estudo importante para que a gente avalie e tenha a noção da eficácia e da necessidade da gente se vacinar. Uma pena que muitas não, né? Algumas pessoas ainda insistem em não se vacinar. Ele falou aí de casos, inclusive, de outros países, como nos Estados Unidos, que muita gente faleceu por não querer se vacinar, não querer se imunizar e acabou ocorrendo. Ele cita também o Chile, cita outros países aí onde a vacinação impacta também nessa questão do número de óbitos ocorridos aí em meio a essa pandemia, quando a gente tem ali parâmetros claros, né, de que se você se vacina, você se cuida, além da vacina, os outros cuidados, você tem um risco menor de ter uma evolução pior dessa doença. Quando você se vacina, não evita que você adoeça, essa é a premissa, não evita que você adoeça, mas evita que você tenha aí um quadro mais sério, vá parar, como eu disse, na UTI e acabe falecendo, como a gente teve aí um número imenso de pessoas que faleceram esse ano, num pico maior ali no mês de abril, por exemplo, que a gente teve aí um número muito grande de falecimentos aqui
em Patos de Minas, falando localmente em Patos de Minas, inclusive muita gente com idade avançada. Vou tentar novamente um contato com o apresentador e jornalista Gui Boaventura. A gente tentou falar com ele ainda há pouco. O áudio dele não chegava aqui para a gente no estúdio. Gui, agora você me ouve bem. Vamos ver se eu consigo te ouvir também, né? Te ouço muito bem. Está me ouvindo agora? Agora sim. Ô Gui, antes da gente voltar lá naquele assunto do início que eu tinha te pedido para comentar, vamos falar um pouquinho disso, porque eu acabei de mostrar agora, até fiz um comentário rápido aqui, sobre essa questão da eficácia das vacinas, né, que muita gente foi aí salva. Esse estudo mostra que até 11 mil idosos tiveram aí, evitou-se, né, que até 11 mil idosos pudessem ter aí complicações e falecessem em decorrência da Covid-19. Um número importante nesse estudo da Fiocruz, né, Gui? Sim, e assim, muita gente teve ainda problema depois de ter tomado só a primeira dose, a gente sabe disso, mas os números não mentem, né? A estatística está aí para nos dizer que a vacina é importante. Aliás, a única coisa, é aquele negócio, você está caindo num precipício e a única raiz que tem para você segurar é a vacina. E você tem que se segurar nela. Não adianta, não tem outra questão. Nós precisamos de ter a população vacinada, acreditar na vacina e, além de tudo, ainda continuar cumprindo todo esse protocolo para não contaminação com o vírus, né? Temos de tomar cuidado. Agora, a credibilidade da vacina é sem dúvida. A humanidade bateu um recorde em relação a essas vacinas, a feitura dessas vacinas, né? E assim, nunca se fez uma vacina com tanta rapidez, perdão, nunca se fez uma vacina com tanta rapidez e ela está aí funcionando, salvando vidas. E é nela que nós temos que nos agarrar. Você vacinou, eu vacinei, quem está nos assistindo aí, quem não vacinou, corre atrás para se vacinar, porque esse negócio de ideologia não leva ninguém a lugar nenhum, né? Você precisa, principalmente em relação à saúde. Nós estamos falando em relação à saúde. A saúde obedeça ao médico, obedeça à medicina, obedeça à ciência, porque é aí que nós temos que nos agarrar, viu, né? Pois é, por falar em vacina, Gui, bom, só para poder a gente deixar aqui um número claro, porque essa semana aí devemos ter mais vacinas chegando. O governo de Minas Gerais promove até essa terça-feira, amanhã, a entrega de 641.200 doses das vacinas contra a Covid-19, né? São aí entregues das unidades regionais de saúde. Eu entrei em contato hoje com a Superintendência de Saúde, a nossa aqui, da nossa região, que informou que o total de doses são 15.800 doses que serão distribuídas aos municípios de nossa região, né? São aí 800 doses de AstraZeneca para a segunda aplicação, 7.320 vacinas de Coronavac para a primeira e segunda doses e 7.680 vacinas da Pfizer destinadas aí à primeira aplicação. O município de Patos de Minas recebe 4.000 doses, cerca de 4.000 doses, foi informado agora à tarde também pela assessoria de comunicação. O novo calendário de vacinação também, a informação aí da assessoria, deverá ser divulgado amanhã, para que então a gente avance aí nessas vacinações. A gente precisa que avance, né, Gui? Precisamos aí que mais idades possam ser vacinadas. Sim, se você for olhar na média do país, Patos não está mal. Patos está bem, nós já temos aí 41% da população vacinada e a vacinação continua. Ela caminha a passos largos, nós estamos com 80 mil pessoas aproximadamente que tomaram a primeira, entre as pessoas que tomaram a primeira e a segunda doses, né? Grande parte desses 41%, me parece que girando em torno de 38% já tomou também a segunda dose, mas nós temos um número razoável. São 80 mil pessoas num universo aí de mais de 160 mil pessoas aqui em Patos de Minas que deverão ser vacinadas. Então isso traz uma certa tranquilidade para você. A gente está vendo apesar dos atropellos que tivemos, apesar de toda essa polêmica que foi causada aí em torno da maneira com que estavam aplicando essa vacina aqui em Patos de Minas, mas
se consertou depois que a gente brigou, colocou a boca no trombone, falou, sapateou, deu birra. Então aí se consertou e agora estamos dentro de uma normalidade. Que bom que a gente recebe mais 4 mil doses aí. É um número razoável em relação ao percentual já vacinado. Vamos caminhar bem. Se a gente caminhar esse número aí por semana, logo, setembro, outubro, nós estaremos aí atingindo os 70% de pessoas vacinadas no município de Patos de Minas, que é o número razoável para a gente perseguir. Ok, deixa eu retomar então aquele assunto, né, lá do início do bloco, porque nessa segunda-feira todos os 15 ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, eu dizia, desde a promulgação da Constituição em 1988, divulgaram um comunicado defendendo a lisura e a segurança do atual formato das eleições no Brasil, realizado por meio da urna eletrônica. Esse documento foi aí publicado e depois das manifestações aí a favor do voto auditável no fim de semana. Olha, que as pessoas têm o direito de solicitar isso, de solicitar o voto auditável, se bem que há todas as informações do TSE de que esse voto eletrônico é auditável. Agora, é preciso de esclarecer todas essas questões que estão aparecendo aí, todas essas declarações que estão aparecendo aí, em torno da irregularidade na urna eletrônica. Porque falar que só país fulano, beltrano ou ciclano que usam a urna eletrônica, que a nossa tem mais de 20 anos, que ela precisa ser trocada, isso não basta. É preciso mostrar onde é que está a fraude eleitoral. É preciso mostrar onde é que está o erro. E se há fraude, tem que consertar. Nós não podemos retroceder. Mas nós precisamos de avançar. Em tudo isso que nós já avançamos, nós precisamos de continuar caminhando para frente. Nós não precisamos de olhar para trás e falar que lá atrás... Porque é o seguinte, a primeira eleição que eu cobri na minha vida como jornalista, como repórter, foi em 1982. Daqui lá já se vão 40 anos. A primeira eleição que eu cobri. E nessas eleições que eu cobri como repórter, cobri como foca, lá buscando os números nas mesas para o repórter e para o apresentador, como coordenador de equipe, como diretor de jornalismo de uma determinada empresa, acompanhando isso aí, fazendo a contagem voto a voto, aí eu vi muitos erros. Já vi coordenador de campanha... São votos nulos, não, põe para o fulano. Isso eu vi, não foi ninguém que me contou. Isso eu vi acontecer. E você, como repórter, que você não tem só alguns dias como repórter, já tem uma experiência consagrada, você lembra desse tipo de apuração e lembra que denúncias de fraudes existiam em todas as eleições eram contestadas. Depois da eleição eletrônica, da urna eletrônica, não se houve mais contestação, não se houve mais aquelas grandes demandas por recontagem de voto, por tudo aquilo que a gente já passou. Então, onde está o erro? Mas a eleição passada foi fraudada. Beleza, ótimo, mostra onde foi. Onde é que está o erro? Porque aí a gente anula esse tipo de votação, vamos votar de uma outra maneira. Vamos trazer isso, mas é preciso que se prove, o resto é conversa para boi dormir. Se jogar palavras ao vento, hoje está muito fácil, principalmente se usando as redes sociais. Porque é muito fácil você abrir um telefone celular, gravar um texto e jogar na rede social, fazendo qualquer tipo de acusação. Mas e a prova disso? Essa é uma questão extremamente importante, porque mexe com a nossa democracia. Não tem nada mais importante nesse país do que a nossa democracia. Então, se tem erro na urna eletrônica, é preciso ter a dignidade
de denunciar, não é ficar esperando e jogando palavras ao vento. Isso é ruim para o povo brasileiro, principalmente vindo de uma autoridade. Eu não estou aqui dizendo que defendo se tiver fraude. Não, se tiver fraude tem que cortar mesmo, tem que fazer voto no papel, tem que fazer voto de qualquer jeito que seja diferente para que não tenha fraude. Nós precisamos defender a lisura das nossas eleições, mas para isso é preciso que haja um fato, para isso é preciso que haja uma verdade, para isso é preciso que haja uma denúncia, principalmente se quem estiver levantando a dúvida for uma autoridade. Então tem que buscar esse erro e apresentar para os outros poderes, por exemplo, para a Justiça, apresentar para o TSE e falar, olha, está aqui, houve um erro. Não é ficar jogando palavras ao vento e fazendo oba-oba e fazendo passeata. Eu acho que isso não vai levar a nada. O que vai ficar de tudo isso? Absolutamente nada. É preciso que tenha uma ação concreta de autoridade, de estadista, de gente que realmente quer solucionar o problema. Se tiver erro, quem é que não vai ser contra? Se tiver erro, quem é que não vai ser a favor da mudança do sistema? Quem for a favor da mudança do sistema, se tiver um erro, é a favor da democracia, simples assim. Muito bem. O Gui, vamos mudar de assunto e falar dos números aí da Covid-19 em Patos de Minas, com os comparativos aí dos boletins de sexta e de segunda-feira. Vamos colocar aí na tela então os boletins, Gui, para a gente analisar esses números. Já percebemos aqui que foram contabilizados aí 64 novos casos, de acordo com a Prefeitura, 15 deles referentes ao período de 9 a 24 de julho e 16 correspondentes ao intervalo de 26 a 29 de julho, mas só agora foram divulgados. Foram registrados ainda 4 óbitos por Covid-19, sendo 3 mulheres de 44, 45 e 64 anos e um homem de 57 anos. As mortes aconteceram aí nos dias 27 e 30 de julho e também em 1º de agosto, né? No dia 1º, 2 mortes, portanto, ontem aí, por Covid-19, que são os números aí. Como é que a gente analisa esses comparativos? Olha, eu acho que nós estamos numa tendência de queda. Apesar desses números serem subnotificados, para provar isso é só você puxar aí, você puxou na semana passada, os números do Boletim do Estado. O Estado hoje está na nossa frente com números de óbitos registrados aqui no município. Então, são números subnotificados, não dá para confiar plenamente nesses números, mas há um indicativo, por exemplo, na ocupação de leitos, que eu acho que é a mais importante agora, né? A gente observar essa ocupação, que são dados advindos aí do sistema público de saúde e do sistema privado de saúde em Patos de Minas. Acho que a situação tem uma tendência a melhorar caso todo mundo arraste a corrente para um lado só. Né? É o que a gente espera, né? Você falou de ocupação, vamos falar das ocupações hospitalares então, vamos comparar, né? Nós tivemos aí, Gui, oscilação para menos, principalmente, como você já tinha alertado aí, nos leitos clínicos, considerando, claro, públicos e privados, com pacientes locais e de outros municípios aí, nesses percentuais que baixaram da semana passada para essa semana. Aquele mesmo discurso que a gente usou quando baixou os números, dizendo o seguinte, olha, baixaram os números hoje estão melhores. Não é o bastante, não é o suficiente, mas pelo menos nos traz um alento, um indicativo de baixa nesta semana. E a gente está perseguindo esse indicativo de baixa. Nós terminamos a semana passada com o sistema saturado, com mais de 100% em leitos clínicos, e abrimos essa semana com 97% abaixo dos 100%, mas há indicativos de que os hospitais tiveram hoje uma movimentação também muito grande, principalmente os hospitais particulares. Conversei hoje à tarde com um médico e ele estava me colocando falando a respeito desse movimento de vai e vem, de gente que chega com os sintomas, que vai fazer o exame a pedido do médico. Essa segunda-feira foi normalmente como todas as outras segundas-feiras, né?
As pessoas passam o fim de semana e quando chega na segunda-feira, amanhece com tosse, com qualquer sintoma, corre logo para o médico. E tem que fazer isso mesmo. Então, esse movimento foi um movimento nos hospitais particulares hoje, principalmente no período da manhã, como foram as outras segundas-feiras para trás aí. Um movimento acima do nível. Mas depois à tarde foi caindo e a gente acredita que amanhã a gente vai observar isso aí, observando esses números que devem cair durante essa semana aí, porque já não está dando mais para suportar, né? Segurando essa ocupação aí acima dos 100%, tá difícil. Até porque a gente tem, você falou de números aí para amanhã, a gente tem aí uma diferença, né? Um período, né? De sexta-feira para cá, isso vai sendo colocado, até porque o represamento de dados ocorre, e aí ao longo da semana que a gente percebe realmente a realidade total desses números, né, Gui? Mas não tanto na ocupação de leitos, principalmente dos hospitais particulares, que fornecem esses números instantaneamente para a Secretaria de Saúde, para poder ser publicada nesse painel aí da Prefeitura, né? Porque os números que a gente pega aqui, que a gente colhe, que a gente dá como informação, são números oficiais da Prefeitura. Então, esses números aí parece que estão razoavelmente atualizados e é esse mapa mesmo que nós pegamos hoje nos hospitais particulares. O represamento ocorre mais no número de casos confirmados, né? Isso. Nas ocupações hospitalares, eles seguem uma atualização mais precisa, né? O represamento ocorre justamente como hoje, né? A gente tem casos aí lá do meio do mês passado, e aí isso vai ficando diferente com os números atualizados. Mas como você acabou de dizer, os hospitalares acabam sendo mais precisos, né? E é o que a gente espera, né, Gui? Apesar, e tem sido uma constante, apesar de um aumento no número de casos, aí, principalmente nos inícios de semana, não tem evoluído e ocupado os leitos de UTI, por exemplo, que nós temos aí um número de 10 que apareceu aí no boletim, bem diferente de algum tempo atrás, quando a gente tinha ali uma quantidade imensa de pessoas ocupando UTIs, né? Hoje, por exemplo, nós seguimos um modelo Brasil, né? Hoje, por exemplo, nós tivemos uma informação que os números de casos divulgados hoje, nesta segunda-feira, são os números equivalentes ao dia 3 de abril, né? Ou antes do dia 3 de abril, não, do dia 3 de janeiro, quer dizer, lá no comecinho do ano. Isso quer dizer que nós tivemos uma baixa nesses números. Nós tivemos um alívio nesses números. Tomara que essa tendência siga dessa maneira, né? Nós estamos precisando de ter boas notícias aí, nós precisamos de volta às aulas em setembro, nós precisamos do comércio funcionando, e para isso também as pessoas têm que ajudar, né? O que houve de aglomeração no fim de semana, o que a gente vê disso acontecendo no fim de semana é uma barbaridade. Que a gente possa fazer um placar mais favorável aqui para todos nós nos meses, né, os dias e meses que virão. Ô Gui, com essa gente vira, porque nós estamos tomando de 7-1, viu? Vamos ver se a gente vira esse placar aí. Precisamos virar esse placar, não aguentamos mais chegar aqui e falar que o placar é desfavorável. Gui, obrigado por sua participação aqui no News. Amanhã a gente se encontra novamente aqui na análise, viu? Um abraço para você, até amanhã. Boa noite. Obrigado, Gui. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Amanhã a gente se encontra novamente. Você já sabe, né? Aqui às 19 horas no NTV News. Boa noite e até lá.